Oi, eu de novo aqui, o profeta do Rio, da ponte, né? Novamente. Porque bananeira que é bom. Deixa eu pegar um ângulo aqui que não fique. Não fique aqui o sol, né? Fazendo raio aqui pra câmera. Bom, gente, mais uma vez. Até que não demorou tanto, né? Dos últimos vídeos pra cá, acho que tem umas 2 semanas só. E a inspiração veio e cá estou eu de novo. O texto que eu quero usar como base hoje está no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículos 16 a 18, que diz assim: não seja demasiadamente sábio, nem seja demasiadamente justo, porque você se destruiria a si mesmo. É uma pergunta, né? Aí a segunda: também não seja demasiadamente ímpio, nem demasiadamente louco, porque senão, por que é que você vai morrer antes do tempo? É a pergunta. Tem uma versão que diz: porque morrerias fora de seu tempo. E outra versão que diz: por que morrerias antes do tempo? É uma outra versão. E finalmente tem uma versão que diz assim, no terceiro versículo 18, que diz assim: não retires tua mão disto nem daquilo. E outra versão diz assim: você não precisa fazer uso nem de uma coisa nem de outra. Ele está falando aí de extremos. A pessoa de um lado totalmente extremista, extremado, assim, querendo ser demasiadamente justo ou sábio. Ou seja, gente que quer ser de bom demais, gente que se acha sábio demais, gente que se acha santo demais. E na verdade, o que a Bíblia diz, faz porque você se destruiria a si mesmo, sendo assim? Então, gente, é um negócio muito sério, sabe? Essa pergunta é muito séria e se conduz a isso, sabe? Pessoas que querem ser bom demais, querem ser sábio demais, criam um padrão que elas não são e às vezes acabam sendo presas pelo próprio padrão que criaram. Porque criam um padrão de santidade, de um negócio assim, blá blá blá, e no final das contas nem são assim, tão santos que sejam. Porque é muita invenção. E às vezes eu fico comparando, sabe, com um ensinamento que eu recebi de um amigo um dia desse. Que ele falou assim: sabe aquele fogo assim, aquela labareda que incendeia tudo assim em 5 minutos? Ele só dura 5 minutos. Só dura exatamente 5 minutos. Mas existe aquele fogozinho pequeno, constante, tá ali o tempo todo, tal, pode durar dias e dias. Tinha pessoas que antigamente, né, pessoas que moravam muito fora da cidade, assim, até hoje a gente pode encontrar lugares assim, que cozinhavam em fogo a lenha. Aí eu pergunto: esse povo, toda vida que ia fazer um café, que ia fazer uma sopa, ia cozinhar uma coisa, acendia uma fogueira novamente? Não, a pessoa fazia, sabe o quê? Mantinha ali sempre um fogozinho, um carvão, uma coisa. E aí quando queriam fazer, eu vou cozinhar agora, fazer um almoço, jogava mais lenha para queimar em cima daquele fogo que já tinha lá, daquela brasazinha, daquela cinza que não se apagava. Então, esse fogo se mantinha por uma vida inteira. Pessoas criaram filhos e filhos e filhos, ficaram adultos, vieram netos, e cozinhando em fogo a lenha e se mantendo esse fogo sem se apagar nunca. Por quê? Porque todos os dias era sendo abastecido. Mas não era um fogaréu que queimava uma floresta inteira em meia hora, não. Era um fogozinho que ficava ali todos os dias, tal. Então, o que quer dizer com isso? Juntando esse aprendizado todo, tudo que foi dito aqui, tudo que é demais ofende, sabe? A gente precisa viver uma vida de equilíbrio, porque eu conheço gente, nossa, que assim, é santo demais, tudo para a pessoa é pecado, sabe? A pessoa que está ouvindo uma música, uma Maria Bethânia, uma Adriana Calcanhoto, não posso fechar o ouvido porque isso é pecado, ouvir a música. Gente, uma música é poesia, é uma poesia, sabe? Tem muitas músicas, inclusive, que foram tiradas verdadeiramente de poesia. Por exemplo, vou dar um caso aqui, citar um caso para vocês. Tem uma música chamada Fanatismo, que o Fagner canta. Lá vou eu botar meus dotes vocais para fora, né? Ele canta assim: minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver, não és sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida.
Bom, para quem conhece a música, sabe cantar o final. Quem não, é só procurar aí no YouTube que vai encontrar o Fagner cantando. Essa música chama Fanatismo. Eu não recomendo você aplicar essa música para o seu dia a dia como uma receita de vida, não. Porque ela está falando de uma relação que assim, a pessoa coloca a outra como um Deus. E ninguém deve colocar ninguém assim como um Deus. Tanto que ela tem uma parte que diz assim, que tu és como um Deus, princípio e fim. Podem voar mundo, morrer astros, que tu és como um Deus, princípio e fim. Essa música, só a parte final que o Fagner acrescentou, que ele faz assim, eu já te falei de tudo, mas tudo isso é pouco, diante do que sinto. Então, isso na verdade está expressando um fanatismo mesmo, certo? E o que eu estou falando aqui, a mensagem toda, é para a gente combater e evitar o fanatismo, porque ele leva a extremos que, segundo o texto de Eclesiastes aí citado, os capítulos 16 a 18, levam à ruína, à morte. Tudo demais é veneno. Sim, eu falei da música, de uma poetisa, menos a parte que Fagner acrescentou, Raimundo Fagner, né, o cearense, o cantor cearense, de uma pessoa chamada, uma poetisa portuguesa chamada Flor Bela Espanca. É esse o nome que ela assinou, né, a obra dela. Mas vale a pena dar uma conferida. E tem tantas outras poesias. Tem uma outra poesia também dela que virou música. Então assim, eu não posso andar com as pessoas, porque tem um versículo na Bíblia assim, bem-aventurados aqueles que não andam na roda dos escarnecedores, nem se assentam junto com os pecadores. Gente, se você fosse isolar do mundo, como é que você vai conseguir falar inclusive de Jesus para aquela pessoa? Não vai conseguir. O que acontece, sabe, muitas vezes é quem assim, se acha muito santo, também vira muito arrogante e não consegue conquistar ninguém. Quando na verdade Jesus andava. Porque não posso andar com esse povo? Sim, com quem que Jesus andava, gente? E olha que Jesus era o Filho de Deus, e andava com quem? Todo mundo dizia assim, mestre, mas diz que você só anda com os publicanos, com os pecadores, com as prostitutas. Exatamente. Ele andava com quem precisava dele. Você andar, aquele ditado, diz-me com quem andas e eu te direi quem és, só vale mesmo se você estiver fazendo a mesma coisa que outra pessoa. Ou se você for fraco de caráter e você vender os seus princípios, você abrir mão dos seus princípios para se tornar um igual a outra pessoa que está fazendo alguma coisa errada, para você ser aceito pelo grupo. Porque às vezes tem isso, às vezes uma necessidade de aceitação, eu vou fazer o que eles estão fazendo, porque se eles fazem e se sentem aceitos assim, também vão me acolher dessa forma. Então assim, nada disso é válido, nada disso é saudável. Na verdade, tudo tem uma questão de equilíbrio mesmo. Porque você sabe demais, se destrói. Você cria uma armadilha moral para você, espiritual, e Deus não vive no meio desses fanatismos, não. Desses extremos, não. Deus habita no equilíbrio das coisas. Tanto que a Bíblia fala muito disso, sabe? Não seja demasiado isso, não seja demasiado aquilo outro. O apóstolo Paulo mesmo, quando escreve as cartas, porque eu sou crente, eu não bebo nada. Tá aí o apóstolo Paulo, Jesus transformou água em vinho. E aquilo não era suco de uva, não, porque senão teria dito suco de uva, certo? A Bíblia teria dito suco de uva, era em vinho mesmo. O mesmo vinho que Paulo recomenda, por exemplo, para Timóteo, que tome assim, olha, você tem problemas intestinais, problemas gástricos, que não seja a mesma coisa, né? Gastrointestinais, vou dizer assim. E você tome assim, quando você for beber água, coloque um pouco de vinho, porque ele sabia que o vinho poderia fazer bem. Uma taça de vinho na refeição ajuda a desentupir as artérias, ou seja, é bom para o coração. Então tudo é uma questão de moderação. Vocês sabem qual a diferença entre o remédio e a droga? É a quantidade. Porque é que nos laboratórios, o médico quando prescreve assim, tomar um comprimido a cada 8 horas. Porque não adianta você tomar 3 a cada 24 horas. Porque vai entupir o seu organismo, vai sobrecarregar o seu fígado e não vai fazer o efeito que pretende-se. É só um comprimido e só a cada 8 horas. Digamos que a prescrição seja essa. Porque tem comprimidos que é um a cada 12, um a cada 6 horas e por aí vai. Por quê? Porque a dose é só aquela recomendada de tal em tal hora para surtir o efeito desejado. Tudo que passar disso vira veneno, tudo que passar disso vira droga. Com pessoas que querem se matar, às vezes, não vou falar assim a palavra, autoextermínio chamada. Aí pega, toma comprimido para dormir, toma a cartela toda. Aí dorme,
um dia assim, não acorda mais. Em algum momento não acorda mais. Por quê? Porque o corpo vai perdendo hidratação, vai perdendo... Então, um comprimido que poderia fazer aquela pessoa relaxar e descansar por uma noite, porque algum problema ou outro a pessoa está com problema de sono, o que é que ele faz? Pode conduzir a pessoa à morte. Pode causar diversos outros problemas no organismo. Tem gente que já se drogou tanto assim com excesso de comprimidos que tem problema agora de memória, tem problema, causa diversos outros problemas por conta dos excessos. Então vamos ser equilibrados e nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Desculpem. Nem demasiadamente sábio e também não ser louco. Ou seja, se eu não consigo ser santo, também vou chutar o pau da barraca, agora eu vou fazer tudo errado. Não, não é isso. Deus está no equilíbrio entre uma coisa e outra. O que provém disso não é de Deus. E fica aqui minha mensagem para hoje, tá? Beijo para todo mundo.